Veterinária do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná. Consultor da FAO-ONU e da OPAS, Organização Mundial de Saúde, para resistência aos antimicrobianos e para serviços ecossistêmicos. Orientador dos programas de ciências veterinárias e de microbiologia, parasitologia e patologia da UFPR. Coordena o curso Global Health e membro da Associação Mundial para o Avanço da Parasitologia Veterinária e do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária. Chamamos também a professora Kate da Silva Nogueira, farmacêutica do Hospital de Clínicas e professora adjunta do Departamento de Patologia Básica da Universidade Federal do Paraná. Faz parte da diretoria da Associação Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar e coordenadora da área de microbiologia clínica da Sociedade Brasileira de Microbiologia. Tem experiência na área de microbiologia com ênfase em diagnóstico microbiológico, resistência a antimicrobianos e diagnóstico molecular de doenças infecciosas. Chamamos também a professora Júlia Arantes Galvão, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, residência, mestrado e doutorado em inspeção dos produtos de origem animal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, professor do Departamento de Medicina Veterinária da UFPR, onde coordena o Laboratório de Controle de Qualidade e Segurança de Alimentos. Também é coordenadora do curso de graduação em Medicina Veterinária, tem experiência na área de inspeção e microbiologia dos produtos de origem animal. Chamamos agora para compor esse painel o professor Marcelo Pedrosa Gomes, professor do Departamento de Botânica, coordenador do curso de pós-graduação em Ecologia e Conservação da UFPR, diretor regional do Fórum dos Coordenadores de Pós-Graduação em Biodiversidade, doutor em Ciências Ambientais pela Universidade de Quebec e Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Lavras. Tem experiência na área de toxicologia, com foco no desenvolvimento de soluções verdes para descontaminação de ambientes, com foco em pesticidas e antimicrobianos. Passo então a palavra ao presidente desse painel, professor Marcelo Beltrão Moleto. Boa tarde a todos. É um prazer abrir essa mesa de tarde do nosso simpósio, workshop One Health, com um tema bastante contemporâneo, né? Eu acho que todos estamos cientes da preocupação. É uma questão bastante complexa que na saúde única, devo dizer para vocês que não tem assim, entrada grátis, né? Então, se a gente começa a olhar o tema de uma forma mais ampla, e muitos organismos internacionais têm abordado isso, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto as Nações Unidas, né, nos seus painéis específicos para tal tema, eu devo dizer para vocês que se aborda muito a questão animal, né? Então, os animais em si como usuários irresponsáveis do antibiótico. E aí, fechando o raciocínio, você tem então uma consequência das bactérias multiresistentes, bactérias, parasitos, fungos e vírus, né? Que são todos os antimicrobianos na nova definição, vinda da Universidade Real da Dinamarca, trazendo e alertando-nos que não dá para falar só em resistência aos componentes, né, contra bactérias. Nós temos que abordar de forma muito mais ampla. Eu trabalho com resistência aos parasitos, os dois parasitos aos antiolíticos e antiparasitários há exatamente 30 anos. Quando a coisa aconteceu para bactéria resistente em seres humanos, aí a coisa explodiu e falou assim, viu só?
tem animal que está doente e que não precisa levar, né? Tem animal que é criado de forma intensiva. E essa criação intensiva, então, faz com que nós utilizemos essa grande quantidade de antibióticos. Eu vou apresentar alguns números para vocês, para que a gente se situe, para que todos nós nos situemos na situação real, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas, de seres humanos no planeta, e nós somos 80 bilhões de animais utilizados para consumo de carne, ou alguma forma de proteína. Nós temos animais 10 vezes maior, né? O número de animais é 10 vezes maior do que o número de seres humanos. Nós utilizamos basicamente uma dose de antibiótico ou de algum outro antimicrobiano ao ano por animal. Tá? E nós não usamos uma dose por ano em seres humanos. Então, o nosso consumo animal está atrelado à manutenção da saúde animal, para benefício humano. Então, de novo, a nossa visão de produção animal, certamente, ela é extremamente antropocêntrica. Nós queremos manter animais maravilhosamente bem mantidos, com zero de infecção bacteriana, parasitária, fúngica e viral, com base no que nós chamamos, dentro da medicina veterinária, que é a medicina veterinária preventiva. A medicina veterinária preventiva, quando ela é feita calçada no uso de antimicrobianos, antiparasitários e etc., ela deixa de ser uma medicina veterinária preventiva e, como muito bem falou o professor Renato hoje de manhã, nós apagamos incêndio. Né? Então, nós temos surtos, e estamos sempre correndo atrás de uma bactéria multiresistente, de uma outra bactéria multiresistente, etc. Eu vou citar um exemplo de um trabalho que nós estamos fazendo já há 3 anos, que é o monitoramento de genes para resistência aos antimicrobianos na água. Tá? Então, não é na água que nós bebemos, embora a nova fase, a 4ª fase do projeto, agora nós entramos na água da torneira das casas e a água dos rios que passam nas cidades. E todos nós sabemos também que nós não temos esgoto tratado, né? E nós também não temos água tratada. Então, 50% da população brasileira vive sem tratamento de esgoto das suas casas e 60 ou 70% das pessoas consomem água que tem algum tipo de tratamento também. Então, os números são tristes, tá? Então, qual é o objetivo de buscar em água? Nós estamos olhando a água dos rios antes que ela chegue nas produções intensivas de suínos e após a passagem desse rio em criações intensivas de suínos. Tá certo? Entenderam os 2 pontos de coleta? Um é antes a montante e outra é a jusante da produção intensiva. É uma coleta de água simples, nós achamos os pontos, nós já fizemos mais de 30 pontos no Paraná e Santa Catarina, e para vocês terem uma ideia, os que a Coab tem em todos eles basicamente, só não tem um ponto de torneira que a gente achou aqui no Paraná, embora tenhamos pontos de torneiras positivos para esse coli nos 2 estados. E aí nós fomos para os rios e o que mais assusta foi comprovar de que existe uma relação, sim, das criações intensivas de suínos, aves e peixes. Né? Nós criamos bovinos como se cria galinha, da mesma forma, nós temos mais de 20 milhões de bovinos criados em cubículos. Né? Então, todos somos responsáveis pelo nosso egoísmo antropocêntrico de comer aquela carne mais maravilhosa do mundo, com esse alto custo, certo? Para complementar, nós temos legislação de fiscalização sanitária no Brasil. As leis, as políticas públicas estão concretas. Você não pode ter uma criação de suíno e jogar nenhum dejeto ambiental, suínos, aves, peixes, etc. Mas se cria no ambiente, certo? Uma boa chuva, um bom descuido, né? um mau descuido, as coisas complicam. Então, só para dizer para vocês que as primeiras análises de metagenômica revelaram já que nós temos
uma frequência de genes para resistência de genes já identificados a montante, certo? E 5 vezes mais genes de resistência a jusante, o que nos dá bastante indicação de que exista um processo de seleção bacteriana dentro das criações intensivas de aves, suínos, peixes e agora bovinos, muito. Né? Nós não conhecemos de forma oficial o consumo, o volume de consumo desses antibacterianos, e nós também não sabemos a frequência com que eles são administrados. Em hipótese alguma, nós temos esses dados. Tá? Esses dados são, no máximo, de um lote de antibióticos que são produzidos, e esse lote vai para o Ministério da Saúde ou da Agricultura, dependendo, né, se a Anvisa ou se IMAPA, você fica sabendo do volume de antibiótico que foi produzido, e não o que foi consumido. Tá? Porque as empresas compram por containers em cotações internacionais e normalmente esses containers vêm de China, Índia, Paquistão e etc. Tá? Esse é um cenário, e esse é um cenário que eu gostaria da gente começar um painel desses, porque dentro de saúde única, se nós realmente não olharmos um pouco para o nosso umbigo, nós não vamos olhar para o resto, nem para o meio ambiente, nem para os animais. A gente só vai, né, acusar os animais de serem os culpados por fazerem a seleção de bactérias e disseminarem tudo isso, e o meio ambiente, coitado, o meio ambiente sempre, né, é um culpado, e a gente eventualmente vai monitorar poucas coisas. Né? Então, o monitoramento oficial de rios no Paraná é feito de forma bastante competente dentro dos protocolos do Instituto Terra e Mar. Terra e Mar. Então, monitorando a escrita agora. Né? Então, mas se isso no momento está o que a gente foi olhar para o microbioma, e no microbioma para a meta genômica, e na meta genômica achar os genes. Se eu tenho os genes identificados, eu sei que o microbioma está relacionado, e eu posso, não só supor, mas eu posso relacionar com o antibiótico. Então eu não preciso buscar antibiótico no leite, eu não preciso buscar antibiótico na ação, eu não preciso buscar taxa de antibióticos, que eventualmente não tem mais nenhum sentido, ou não fazem efeito dentro de uma caixinha de leite dentro dessa. O que eu posso fazer é a população bacteriana presente, os genes presentes que estão nessa população eventualmente. O próximo passo que é olhar o papel de antibióticos que não está. Então, eu agradeço muito a presença de todos, esse lado e esse lado. Eu vou começar então por português, por favor.
valor no ambiente, desde sempre, os estudos existem na natureza dos indivíduos, a maioria das moléculas de gorduras, desde os organismos que já viviam na natureza. Quando a gente começa a origem de existência, as primeiras modificações, as primeiras definições, a gente tem também o jeito de existência na natureza, esses foram presentes antes da descoberta dos bichos, dos antibióticos. A gente ouve isso mostrando de existência bactérias que estavam muitas existentes, por exemplo. Mas a gente ouve o primeiro da existência no contexto de saúde humana. Por quê? Porque aqui a gente verifica isso. A gente tem existência, é muito curioso. Eu falo mais da existência da vida no PNA, equação da diferença lá em das curiosidades que o Marcelo me falou. Ele diz que foi indicado como prevenção global da Organização da Saúde e a gente sabe que todo mundo agora que fala de resistência tem essa perspectiva que em 2050 nós teremos 10 milhões de mortes relacionadas à resistência a antibióticos. O que significa que os antibióticos eles trouxeram como benefício para a saúde humana da parte das pessoas que as matavam, deixaram de matar completamente, mas também trouxeram muita velocidade de cirurgia, vitaminas, todos serem prejudicados quando a gente tem sempre infecções de bactérias resistentes ou a perda dos antibióticos. Então, o enfoque acaba muito mais da saúde humana e, claro, que é possível não relacionar a saúde humana com o que a Sara até colocou também, essa imagem da pessoa, essa imagem da produção, principalmente, a contaminação que traz o meio ambiente e esse sentido de tentar melhorar a saúde humana. Começamos com uma previsão para isso. Então, como profissional de saúde, do meu ponto de vista, diferentes habilidades, a gente vem ver a resistência à população de algum tempo, os profissionais de saúde, pensando em saúde humana, talvez hoje em saúde animal, mas toda a resistência à natureza. Mas eu vejo que, apesar de usar esse contexto de saúde humana, o nosso foco principal são ainda as infecções humanas, as infecções climáticas também, talvez uma atividade, quando a gente pensa na pecuária, que a gente estuda lá, faz trabalhos com resistência na vegana, tentamos fazer esse link da saúde humana, verificar esses antibióticos, de resistência, toda essa cadeia que a gente sabe da produção e da disseminação desses genes, de resistência no ambiente, refletindo, claro, na saúde. Falando um pouquinho da minha carreira como estudante de biologia, eu sempre falar aquela parte que já o que isso me fez, toda a minha doutorado de pesquisa é praticamente resistência a resistência bacteriana, coloca a questão do movimento da economia, não só da falta de fisiologia da área, da administrar a resistência, e aí vamos buscar lá, só olhar para a resistência na saúde humana. Aqui, já pensando na saúde, já nessa questão da saúde global, quando a gente faz parte da implementação do Sistema Nacional de Vigilância e a junto ou a Organização Mundial de Saúde, que é a CAT-10, o Sistema de Vigilância Mundial de Resistência de Antibióticos, e aí perdendo um pouquinho aquele contexto de genes ou bactérias que causam infecções humanas, que pode ter origem animal, que pode ter origem no meio ambiente, falando um pouquinho dessas amostras de ambiente dos outros, ou na hoje, hoje, o que eu tenho de trabalho nessa pesquisa
somos um dos maiores produtores de proteína animal, com isso nós somos também um dos maiores consumidores de antimicrobianos do mundo, né? E mexer na nossa forma de produção, levar econômica, talvez, né? Logística, segurança, espaço, migratórias e tudo mais, né? Que pode influenciar até o nosso grupo de raça, mas é um pouco mais longe, pensando na vulnerabilidade social. A gente fala em controle do uso de antimicrobianos, mas algumas pessoas não têm acesso ao antimicrobiano, não têm acesso ao atendimento médico. Quando vocês não têm acesso à tratada, você tem diarreia, consome mais antimicrobiano, mais exposto, mais suscetível a desenvolver infecção de bactéria resistente. As vacinas poderiam ser colocadas aqui nesse contexto também, né? A gente pensa aqui com a vacinação de desinfecção, temos expressão seletiva. Então, só quando a gente pensa em colocar aqui, né, no mundo, olhar no contexto global, a gente pode ver que já começou hoje, já vai outras áreas, a fotografia, peça social, todas essas outras áreas que vão ser aqui para a gente pensar. E a nossa pergunta a gente agora, por que não existe um lugar institucional nessas pesquisas, né? Ou nesse caminho, nessa estudo ou pesquisa, ensino, extensão de saúde pública na universidade. Tem uma antecedente quando a gente foi passo no grupo de trabalho, para a gente tentar pensar em como comunidade institucional. É preciso conhecer as outras áreas, né? Precisa conversar mais, precisa conhecer mais, saber as outras pessoas que trabalham nas parecidas. Também é muito importante o apoio institucional, para que a gente consiga fazer um programa institucional e interdisciplinar nessa comunidade institucional. Essa organização da organização hoje a minha equipe é do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, vou seguir esse exercício de trabalho. Pessoal, boa tarde a todos. É até estranho, né? Um botânico que está aqui na frente falando de resistência a antimicrobianos. Quero dizer para vocês que, assim como a professora Kate disse, acho que falta realmente um pouco mais de conversa. E às vezes essa conversa é tão boa que acaba colocando a gente em rascadas, né? Como eu, tá, de botânica, aqui dentro, trabalhando com isso. E é bem interessante, eu vou complementar o que a professora Kate disse sobre a necessidade de mais conversas. Após prestigiar a fala do professor Marcelo, eu acabei de descobrir uma pessoa que trabalha com as mesmas coisas que eu, e que eu não sabia. Né? Realmente, professor, a gente também no nosso grupo trabalha com genes de resistência e antimicrobianos e as bactérias resistentes ocorrendo em águas de rios. Principalmente a gente está focado aqui em Curitiba, porque o nosso trabalho, que eu vou trazer um pouquinho para vocês, é sobre a recuperação, sobre o tratamento de efluentes de esgoto. Então, visando a nossa pergunta norteadora, eu trouxe para vocês um trabalho prático. Eu quis mostrar para vocês como que, a partir de tendo financiamento e tendo grupos multidisciplinares, a gente consegue alavancar o estudo em saúde única para a resistência a antimicrobianos. Esse projeto que a gente está em desenvolvimento, que o professor Kate faz parte dele, que a gente chama de projeto MARA, vocês vão entender daqui a pouco, e que é realmente uma maravilha tecnológica que está dando certo. Bom, respondendo um pouco do que era a nossa pergunta norteadora, né, por que não existe uma unidade institucional sobre a resistência a antimicrobianos, eu quero também fazer uma crítica muito grande à falta de financiamento em biotecnologias ambientais aplicadas ao assunto. Ao longo de 2021 e 2022, se não me engano, a professora Kate e o nosso grupo de trabalho, nós submetemos diversos projetos para financiamento em editais específicos de resistência a antimicrobianos e eles nunca foram aprovados. Né? Justamente porque nós fizemos, assim como eu vou mostrar para vocês, um enfoque ambiental. A gente pode solucionar um problema ambientalmente falando, ao invés de ficar pesquisando novos medicamentos, pesquisando curas de certas doenças
e etc. É isso que eu quero que na minha apresentação vocês saiam sabendo hoje. E além disso, como eu disse para vocês, eu caí de gaiato num assunto que não era meu e que hoje eu tenho um grande prazer de ter parcerias tão fortes, né? Que é uma abordagem interdisciplinar, e eu vou mostrar para vocês como que isso foi feito no nosso projeto. Nosso projeto é o projeto MARA, Macrófitas Aquáticas para Remoção de Antimicrobianos. Então, falou de planta, né, macrófita aquática, e eu já estou dentro do meu próprio departamento. É importante a gente saber que uma vez que uma droga ela é administrada, até 80% dessa droga, seja administrada em humanos, sejam em animais, ela pode ser excretada, né? Então ela sai na urina e sai nas fezes, o que faz com que haja a contaminação dos recursos hídricos. Portanto, é muito importante, professor, a pesquisa que o senhor está fazendo. Apesar de que a nossa pesquisa nós temos um enfoque particular nos nossos efluentes de esgoto. A gente sabe que a nossa urina, né, nossas fezes vão para o tratamento de esgoto. Em Curitiba, nós temos estação de tratamento de esgoto, mas, como o professor disse, isso não é acessível a grande parte da população brasileira e, além do mais, as estações de tratamento de esgoto não são eficientes para remover antimicrobianos. E por que a gente está atacando diretamente essa presença de antimicrobianos? Porque a gente sabe que é um dos fatores básicos para a indução de resistência a antimicrobianos. Então, seria a ocorrência de antimicrobianos nas matrizes ambientais. E é importante dizer que, uma vez que esses antimicrobianos estão nas matrizes ambientais, como a água, eles podem ser bioacumulados por plantas, peixes, aves. Então, ocorre uma biomagnificação e nós estamos constantemente ingerindo água contaminada por antimicrobianos ou ingerindo carne, alimentos, etc., também contaminados por antimicrobianos, que pode causar pressão seletiva dentro do nosso trato, favorecendo o surgimento de resistência a antimicrobianos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi atenuar a emissão de antimicrobianos por estações de tratamento de esgoto. A gente quer limpar os efluentes que saem das estações de tratamento de esgoto, que são hoje as maiores contribuidoras para a contaminação das águas por antimicrobianos. E como que nós estamos isso, projeto? Como eu disse a vocês, uma vez que os moléculas são bonitas, as plantas são capazes de acumular essas espécies. Elas vão ter trabalhos, elas vão favorecer esses organismos que promovem essa liberação. E esse é um processo que a gente chama de biodegredação. Então, nós precisamos de plantas que são capazes de acumular e retirar os problemas do ambiente, fazendo com que essa emissão seja menor dos organismos ambientais e uma menor contribuição das estações de tratamento para a resistência a antimicrobianos. Então, por que nós elegemos o financiamento? Sim, financiamento não tem como a gente precisa continuar uma avaliação séria, fazer uma mecanismo, fazer uma arte de agradecer. Então, vamos tentar, nós tivemos a sensibilização por parte da sanitar e por parte da educação locais, como o nosso capítulo de usar previsões ambientais, prioridades, para a resistência antimicrobianos. Então, essa é a primeira importante resposta do que de como a gente pode melhorar essa resistência antimicrobianos. Não é só ficar olhando humano, não é só ficar olhando desenvolvendo novas moléculas junto com os farmacêuticos. É prático que já existe. Como o professor Luiz disse, se a gente não está na economia do país, isso tem efeito do comentário, a gente sabe que a gente vai crescer menor por mais assim incentiva que quer que seja necessário. Então, ao invés de tentar mudar a voz, por que não resolver o problema que nos gera? Dessa forma, nós estabelecemos também, como segunda meta, uma abordagem multidisciplinar desse projeto. Nós trabalhamos com diferentes instituições, inclusive instituições internacionais, como a Universidade de Recôncavo. Nós temos essa vaga de implementação das obrigativas junto com esse projeto. E além disso, principalmente, a gente só conseguiu o resultado que nós temos graças à multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade do casal de conhecimento. No nosso projeto, nós temos nós tivemos pessoal dos anos aqui de engenharia e meio ambiente, nós tivemos pessoal da botânica e da psicologia, da filosofia e da psicologia,
também a zoologia. Para o ato de ambiental, nós trabalhamos em serviços de pessoas de desenvolvimento desse projeto, em estado de alinhamento, mas não é o que nós tivemos bons resultados. Então, eu posso existir identificar espécies de plantas que são capazes de retirar esses compostos do rio de esgoto, esse tem outras contaminantes, a gente precisasse poderia viver. Eu não sei se espécies não, ou vamos ver se para de implantação do esquema artificial. Então, o que eu sabe dessa pessoa que é altamente contaminado ele passa por um sistema de plantas, que são plantas, e essas são temporárias, vão acumular esses problemas, retirando esses ambientes, fazendo esse cliente uso da morte de problemas aos sistemas. E a gente se eles são o sistema, então a gente faz uma fase de adaptação de mas de desenvolvimento que o nosso sistema está funcional e bem não só trabalho bem saúde. Muito difícil poder chegar a essa etapa, esses planos, mas mais difícil, mais impressionante ainda são os nossos resultados. Nós conseguimos, com esse processo, com esse sistema, anular a emissão de vários problemas nos recursos. Além disso, o comportamento da prova reduziu as imagens o número de resistência determinadas de problemas no recurso. A qualidade de couro, do cérebro, a qualidade foi aumentada pelas plantas e a toxicidade desse efluente a mobilidade foi completamente diminuída. Além disso, nós tivemos uma aumento da diversidade aquática e, finalmente, nós criamos um sistema excepcionalmente bonito que gera águas para várias novas espécies, começaram a produzir, a fermentar e produzir a água ali, a cheia, etc. A gente pensa que pode ser ali. Hoje a gente pode construir ali jardins de plantas famosas e nossas estamos segurando. Então, de forma, eu quero pensar com vocês que a muito longe da biologia, da engenharia ou da medicina primária, ela pode ser uma chave, nos estudos das ciências primárias, e que é o norteador do projeto. Claro, nós temos o know-how de vários especialistas, mas a gente vê de uma planta que já existe e que pode gerar benefícios para resolver um problema. Sem eliminar a quantidade de problema, sem eliminar que eu estou simplesmente utilizando de adjetivos soluções para resolver problemas ambientais. Os elementos são nossos financiadores e a função deles. Passar para a professora Cruz. Boa tarde a todos, agradeço muito ao convite. E como eu fiquei por último aqui, né, fiquei me maravilhando ali com as falas dos professores anteriores e minha cabeça ficou fazendo algumas voltas, indagações. A professora Kate falou bastante ali sobre a forma como os antimicrobianos vieram e funcionam, e a gente viveu um tempo em que eles não existiam, né? É importante a gente lembrar disso, de quantas mortes a gente teve por conta disso. E quando a gente descobriu essa maravilha inicialmente, ficamos viciados na facilidade que ela nos trouxe, né? E isso não é diferente no mundo humano e no mundo animal.
Então, quantas vezes a gente tem uma pessoa com resfriado que quer tomar um antimicrobiano? Quantas vezes a gente tem um sintoma inespecífico e as pessoas vão até a farmácia e aí tem aquelas farmácias que burlam, né, e que vendem antimicrobianos sem a receita. Então, assim, por que o ser humano faz isso? Ele quer o efeito imediato, né? A gente está sempre em busca desse efeito imediato, como os prazeres imediatos, né? Tudo está correlacionado. E, de repente, essa situação de conforto se transferiu naturalmente para a medicina veterinária, que acaba andando muito próxima e seguindo os passos, né, da medicina humana. Isso se transferiu para: eu não tenho um animal doente ainda, mas eu vou medicá-lo para prevenir que a doença aconteça. Então, nesse caminho, a gente passou a ter um uso indiscriminado na medicina veterinária, imitando a ação humana e refletindo lá no ambiente que é onde, né, a gente enxerga. Mas o que vem sendo visto ao longo do tempo é que na medicina veterinária isso vem sendo banido, né? Especialmente em aves e suínos, que são as criações de maior volume. Então, alternativas vêm sendo estudadas, né? Tem N pesquisas de compostos diferentes, alternativos aos antibióticos convencionais, antimicrobianos, né? Eu acredito, né, que em breve a gente vai conseguir ter uma mudança de chave com relação ao uso desses produtos, né, não somente pela sua proibição em algumas cadeias, porque a gente sabe que mesmo proibidos são utilizados. Um grande exemplo clássico somos nós, os seres humanos. Isso é repetido lá na cadeia animal. No entanto, essas alternativas elas serão com certeza consolidadas e vem sendo, né? Há muita gente estudando isso. Aí agora eu descubro mais uma alternativa ambiental, né? Que são esses caminhos que vão nos levando a evoluir, né? Porque encontrar antimicrobianos foi uma evolução. E agora, de repente, esses medicamentos, não só os antimicrobianos, como os antiparasitários, os antivirais, a gente começa a olhar para eles como a próxima epidemia, né? E aí, mas como aquela solução, de repente, virou o problema? Como essa solução, de repente, parece ser o problema? Então, a gente vive entre esses paradigmas, né? E acho que isso nos direciona a seguir pesquisando, né? No nosso grupo de trabalho, hoje estamos trabalhando com mel de abelha sem ferrão. Quem aqui já consumiu mel de abelha sem ferrão? Um produto aleatório, né? Mel. Mel sempre teve suas capacidades antimicrobianas, enfim. E, de repente, encontramos ali mais um produto que tem um potencial interessante. E há infinitos grupos trabalhando nisso. Se pudéssemos nós trazê-los também para a discussão. Então, acho que a gente tem essas, né, fiz aí algumas pinceladas bem superficiais, tentando conectar os fatos que foram trazidos. Acho que aqui temos um grupo interessante para trabalhar. A pesquisa do professor Moleto também conheço, né, esse trabalho que ele vem fazendo com as águas. Naturalmente, a gente precisa de mais amostras, né, de mais coletas para termos esse norte mais equilibrado, mas acho que o nosso objetivo é, de fato, encontrar as soluções, né? As soluções vêm sendo encontradas na biotecnologia, vêm sendo encontradas nos projetos de extensão, que a gente ainda é pouco estimulado a fazer, agora estamos sendo obrigados, né, enquanto universidade, isso vai fazer parte das disciplinas da graduação, de todos os cursos da universidade. Então, como é que a extensão vai atuar em tudo isso, né? A gente vai levar isso para as escolas, para as crianças, para ambientes que não têm acesso à informação sobre por que não utilizar um medicamento indevido. Mas aqui estamos falando de pessoas com poder aquisitivo que têm acesso ao medicamento indevido. E aqueles que não têm acesso?
não só o medicamento, a água tratada, a rede de esgoto. Então, quando a gente olha a saúde única, não tem como a gente não olhar a questão social e econômica, né? Quando falamos em oferecer antimicrobianos para suínos e aves, tem crianças bebendo água suja, tem pessoas brincando na água de esgoto. Então, nós precisamos trazer essa questão social também para a discussão. De onde veio a Covid? Né? Então, qual era o papel da fome nesse cenário? Quem consumiu aquele tal morcego? Né? Era alguém em condição interessante para a alimentação? Já até ouvi falar sobre o fato de ser uma iguaria, enfim. Não li um artigo técnico, mas isso a gente escuta por aí. Mas a questão da fome tem uma relação muito forte com isso tudo que nós estamos tratando aqui, com as epidemias, com as doenças e com a forma como tudo isso se dissemina. Né? Então, é mais um fato para a gente trazer para os nossos projetos de extensão futuros que podemos trabalhar em colaboração. Acho que era mais ou menos isso. Um pouquinho de tempo, né, para falar. Por isso eu também montei. Eu tomo a palavra de novo e abro a sessão oficial da mesa redonda. Eu acho que nós temos não só uma diversa mesa, como também um assunto que pode trazer muita reflexão, né? Reflexões éticas, como já foi citado, reflexões tecnológicas, carências que podem ser apontadas também. Por favor, fique à vontade, levante sua mão, identifique-se e vamos conversar. Sim? Eu queria fazer uma... Você pode direcionar a pergunta para quem você quiser. Eu queria falar com o senhor mesmo. Em relação à medicina veterinária e a conscientização dos profissionais veterinários sobre a resistência antimicrobiana e o uso indiscriminado de medicamentos, né? Acredito que deveria ser mais pontuado, principalmente aos profissionais que atuam em clínica, mas ao mesmo tempo eu me pergunto como nós que atuamos na pesquisa poderíamos contribuir dessa forma, porque eu tenho contato com colegas que trabalham em clínica, né, e as notícias correm, e assim, de uso indiscriminado de antibióticos, de medicamentos assim, de amplo espectro, em situações assim, em situações assim que não necessitava, né, do uso de tal medicamento. E eu fico pensando se nós poderíamos, de certa forma, contribuir, talvez, não sei se o conselho poderia também atuar de forma mais incisiva, né? Ou o Ministério da Saúde, não sei, mas talvez um trabalho em conjunto, porque é um risco de verdade para a saúde humana. Quando a gente pensa que podemos estar criando a longo prazo superbactérias, né? Como nós, da pesquisa, poderíamos atuar frente a isso? Excelente pergunta. Eu agradeço também a colocação. Mais evidências, eu acho, que eu posso dizer para você que nós trabalhamos com ensino bastante forte, né, nas nossas universidades, centros de pesquisa, centros de ensino também, não só universidades completas, né? Mas eu acho que a informação está colocada, a informação existe, né? O fato do mecanismo de seleção, dessa escala evolutiva artificial e acelerada, isso tudo nós já sabemos. Quanto mais você pressiona uma população, mais ela faz o que nós chamamos de bottlenecking, e depois do bottlenecking só vem resistente para frente, né? Então não tem como voltar muito para trás, não. Charles Darwin já falava que a evolução nunca era para trás, tá? E é isso que a gente vê nos profissionais. Uma das soluções alcançadas e obtidas hoje no mercado, eu te digo que são 2 ou 3 soluções. Primeiro, aumentar a concentração do antibiótico, que aquele já não funciona mais.
eu vou combinar antibióticos, porque aquele sozinho já não funciona mais, ou eu vou combinar e aumentar a concentração dos antibióticos, e aí sim eu tenho um super antibiótico que eu vou vender e vou faturar bilhões que eu preciso, né? As empresas vivem de faturamento. Então eu acho que tem uma questão ética, como eu estava falando também. Nós, como profissionais da saúde, nós temos a responsabilidade do cuidado dos animais, e é ético que eles sejam tratados com o melhor e última geração de antibióticos que eles necessitem, só que, aí vem o que é bastante importante, eventualmente um rebanho inteiro não precisaria ser tratado como, né? E isso é uma questão também de dinâmica. Eu também vou passar a palavra para os demais membros da mesa, eventualmente para que queiram, caso queiram abordar essa resposta também. Mas esse é um ponto muito chave, de aprendizado, de ética. Né? E só complementar uma coisa que eu acho que é bem importante, por exemplo, quando você fala da prescrição em clínicas, né? Enquanto você falava, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falava, mas a contribuição de uma prescrição clínica não é nada. Mas, pelo contrário, eu acho que o acesso fácil, por exemplo, quando eu penso nos meus tios pecuaristas, que não tem um rebanho grande, mas que estão ali continuamente aplicando antibióticos, é um problema por quê? Porque os antibióticos são altamente persistentes no meio ambiente. Então, a questão não é somente o uso, é a persistência dessas moléculas. Então, uma vez mais, eu acho que o controle não deve ser feito somente ao profissional, porque a gente sabe que corrupção existe e vai existir enquanto formos seres humanos, né? Mas a gente, na pesquisa, pode contribuir, além de tentar promover a ética. Eu acho que seria também, se a gente tem uma demanda por um antibiótico forte, é porque a doença existiu, né? A infecção está presente. Então, a gente tem que salvar aquele animal, às vezes é o seu pet, né? Às vezes é o meu pet, assim como tem que salvar minha mãe, meu pai, etc., com o uso que for necessário. Mas uma vez que esse for necessário, tem uma concentração muito mais elevada, uma combinação de antibióticos que não existia antes, de novo eu volto que eu acho que a solução pode não ser tão imediata, meio imediatismo novamente, mas tratar o depois. O que fazer com o resíduo urbano? O que fazer com o efluente hospitalar? Por que no Brasil o efluente hospitalar não tem obrigatoriedade de passar por tratamento? Né? É descartado nos rios normalmente, como esgoto comum, doméstico. Então, por que isso existe no Brasil? Porque a gente vai herbicida, você vai pensar a mesma coisa? Pesticida, pensar a mesma coisa? Nós, infelizmente, estamos numa sociedade capitalista, onde os maiores capitais são das empresas de farmácia, né? São as grandes detentoras do mundo, e que eu acho que nós não vamos mudar. Eu, sinceramente, sou pessimista, realmente. Eu não acho que nós vamos mudar isso tão cedo. Então, por isso que procurar por soluções seria a forma, ao meu ver, mais adequada. Desculpa, eu não ouvi o início. Específico do esgoto doméstico? As pessoas que estão com medicamento alimentício, acabam fazendo comum, né? Bom, todos esses descartes acabam ou no sistema de tratamento de esgoto ou nos aterros sanitários. Pesquisas de antimicrobianos em aterros sanitários, a gente tem uma limitação enorme, justamente porque o principal contexto do aterro sanitário é o chorume, que às vezes a gente esquece que existem componentes orgânicos ali, trabalha com metal, nitrato, fosfato, que seriam os contaminantes não mais emergentes, né, foram uma época, que estão ali passíveis de solução e que a legislação existe. Então nós temos um problema muito grande quanto a isso, porque não existe legislação regulamentadora das concentrações passíveis em águas, solo ou ar. Então, todos esses descartes, sim, por exemplo, no nosso grupo, a gente pesquisa concentrações no efluente de esgoto.
Então a gente sabe que, por parte daquela ética que a gente trabalha, quais são os bairros que são que utilizam aquela ética de tratamento do esgoto, a gente tem essas concentrações sim. Mas a falta de legislação, justamente de regulamentação, e a gente, acho que até a gente vai falar aquele remédio em casa se joga no lixo, por mais que a gente tenha o conhecimento de que não seria o apropriado. Mas eu nunca vi, é muito raro ver uma farmácia que coleta de pílulas ou medicamentos vencidos, né? Tem, mas eu não vejo. Por exemplo, eu estou na farmácia todo dia, né? Quem me conhece sabe que eu sou hipocondríaco. Eu não vejo. Falta informação, então eu não vi. Falta essa divulgação. Mas sim, a gente tem controles, existem dados para as concentrações, tá? Posso dizer que tem uso veterinário nas clínicas, por exemplo, banhos com acaricidas, tá? O fipronil, que é muito conhecido. E foi feito um trabalho de determinação da quantidade de fipronil em rios britânicos. Foram pesquisados 20 rios ingleses. E foi achado altas concentrações de fipronil em todas as amostras foram encontradas altas concentrações. Então, na Europa, tem legislação com concentrações máximas, né? Isso foi decidido em uma reunião há alguns anos atrás na Espanha, e a Espanha encabeçou essa liderança para que as políticas públicas viessem a reduzir ao máximo as concentrações de antimicrobianos em ambientes europeus. Se nós vamos adotar, junto com Codex, junto com legislações internacionais, para adotar essa legislação ao Brasil, ou adaptar ao Brasil, já iria outra história. Nessa mesma seara, por mais que a gente imagine que não, o Brasil, sendo um grande produtor de proteína animal, ele tem que adotar as políticas recomendadas pelo Códex Alimentares. Ele tem que seguir. Senão, embora ele tenha esse grande volume de produto, ele não consegue vender. Então, nós temos que caminhar para essa realidade nova, para esse controle de resíduos. Não vai ser fácil, não vai acontecer amanhã e talvez a gente também não veja. Mas estamos trabalhando para isso, para que a gente chegue a essa condição de ter um ambiente limpo, né? de conseguir reduzir esses usos. Não é que a gente vai eliminar. A mesma coisa quando a gente fala da agricultura. A gente não consegue ainda eliminar os pesticidas, né? Senão a gente talvez não tivesse a soja suficiente, o trigo suficiente para alimentar toda essa população de humanos e animais. Mas a gente já reduziu bastante o uso, já encontrou muitas tecnologias. Então, a área agrícola, ela, curiosamente, ao meu ponto de vista, avança mais rapidamente no controle biológico do que a área animal e humana. Então, em produtos agrícolas, a gente já vê muitas alternativas de campo sendo utilizadas, não com a eliminação dos pesticidas, mas com a redução. E aí, esse cenário eu vejo sendo também transferido para a área humana e animal, naturalmente, claro que mais paulatinamente, a não ser que a gente venha a ter semana que vem um surto aí, que pode acontecer, né? Que é o que a gente vem escutando o tempo todo que está para acontecer, né? Mas até lá nós estamos ganhando tempo para encontrar as alternativas, as saídas, os controles, para deixar esse ambiente mais aceitável, né? Para a população como um todo, seja ela humana, animal ou